Bom, pessoal, vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre tudo que está acontecendo no mercado agora. As pessoas sempre vêm para me perguntarem: Jéssica, o que é a ISO 20022? Como que isso vai fazer diferença aí nesse mercado? Bom, para quem não sabe, o protocolo ISO 20022, ele não surgiu ontem, não surgiu no ano passado, no mês passado. Ele surgiu há muito tempo atrás, tá? Então, assim, para essas elites mudarem qualquer coisa globalmente, eles precisam de anos de antecedência. E eles fazem isso através de quê? De política, religião, através da educação também. E a nossa geração, essa geração que a gente está vivendo agora, é uma geração que faz parte desse momento de transição para o futuro, né? Então, assim, tudo que a gente vê aí, os comportamentos mudando, sem querer ser política aqui, não falando de política, mas tudo isso tem um porquê. E uma coisa que as elites são mestres em fazer é o que? É distrair o público. Então, assim, essa onda de criptoativos, essa onda de criptomoedas veio, o início lá no Bitcoin, Ethereum veio depois e os outros vieram. Mas qual que era o propósito de criptoativos? Qual que é o real propósito? O propósito ali real de criptoativos é fazer com que as pessoas passem a utilizar esse novo mecanismo, essa nova tecnologia, como forma de troca, tá? Seja ela troca na indústria de, por exemplo, supply chain, na indústria de gaming, na indústria de pagamentos. E a gente sabe que tudo nessa vida envolve grana, bufunfa, dinheiro, tá? E qual que seria a melhor forma de fazer a disrupção do dinheiro, a disrupção da forma de mover valor? Qual que seria a opção mais fácil de fazer isso e mais inteligente no caso, porque agora com essa nova tecnologia isso promove a escalabilidade dessas trocas, tá? Ativos digitais em específico. Então, a gente teve aí a primeira onda de criptomoedas que ocorreu com o surgimento do Bitcoin e do Ethereum. De acordo com pesquisas da NTT Data, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição depois, Bitcoin e Ethereum foram plataformas experimentais. Eles não são o grande finale, tá? Que eles falam. E não sou eu, Jéssica, que estou falando isso. É pesquisa, pessoas muito mais inteligentes do que eu. Quem sou eu para falar isso? Eu estou aqui replicando os estudos que foram feitos com essas pessoas, com essas instituições de tecnologia. Então, a forma com que eles fazem esses movimentos, tá? Das massas desde a adoção primária até a adoção pelo público geral, que é o mainstream, isso demanda tempo, isso demanda estudo, isso demanda teste. E a outra questão que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: muita gente fala, né? A gente sabe que o propósito principal de cripto seria a descentralização, seria ficar ali independente do governo, liberdade. Eu sou a favor de liberdade, eu gostaria muito, tá, que a gente vivesse em plena liberdade. Mas, pessoal, pensa bem, é muito pretensioso de uma forma, dizendo de uma forma bem grosseira, assim, é muito pretensioso pensar que esses bancos, que essas instituições seculares, tá, de pessoas e famílias, algumas famílias importantes e famílias que estão aí no poder para sempre, né, passa de geração para geração, é muito pretensioso pensar que eles deixariam com que um ativo qualquer, que teoricamente ninguém sabe quem criou, viraria a nova forma de mover valor, a nova forma de você negociar no mundo real, tá? Na minha opinião, isso aí é muito romântico pensar dessa forma. Eles simplesmente não vão deixar com que isso aconteça. E há rumores de que esses grandes bancos, né, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, esses caras aí, esses grandes banqueiros, eles são completamente parte desse projeto, dessa nova forma de mover valor, inclusive da criação do Bitcoin, tá, pessoal? Então, assim, eu venho aqui com um assunto bem controverso, porque ninguém concorda com o que eu tô falando aqui, são poucas pessoas que têm essa visão, essa mesma visão que eu tenho.
Então, assim, isso não quer dizer que eu esteja 100% certa ou que eu esteja 100% errada. Estou falando aqui o que eu vejo de acordo com os estudos que eu já fiz e de acordo com o que eu estou vendo acontecer agora, tá? Então, assim, esse é um insight que eu tenho aqui para vocês. Tem muita coisa acontecendo nesse momento agora. O nosso mundo está movendo para uma nova fase, é um novo mundo que está literalmente nascendo nesse momento aí de crise e de guerras. Tudo começou com Covid-19. Então, quando o pessoal fala aí o grande reset, isso não é à toa, isso tem um porquê. Né? Então, se você leu lá aquele livro daquele cara, que eu não vou citar aqui, mas eu vou deixar o nome do livro na descrição, você sabe qual é o planejamento que está aí sendo colocado em prática, não é de hoje. Então, assim, vamos abrir os olhos para o que está acontecendo. A minha intenção aqui é ajudar vocês a enxergarem o que eu estou enxergando aqui da minha ótica. Não sei se todo mundo vai entender o que eu quero dizer, se todo mundo vai pegar, captar a mensagem e agir no momento certo. Mas é algo que eu preciso colocar aqui e dividir com as pessoas, porque eu não posso ter esse conhecimento e estar estudando todas essas coisas e não compartilhar e não fazer nada, né, pelo mundo, de forma alguma. Então, assim, olhem, assistam aquela playlist lá que eu falo sobre ISO 20022, que é algo que ninguém está falando sobre. Todo mundo está falando aí do Bitcoin, da queda da FTT. Queda da FTT também tem a ver com essas regulamentações que estão vindo. Então, assim, olhem com olhos críticos, sabe? Olhem com olho crítico. Nunca vá junto com a manada. A manada tá sempre ali junta, focada na mesma coisa e acha que quem fala de coisas aleatórias, igual eu tô falando aqui do ISO 20022, são pessoas loucas que você tem que ignorar. Mas a verdade é, se você tem um assunto que você não está prestando atenção e é um assunto que está lá na roda desses caras, você tem que prestar atenção, que talvez isso afete você, isso afete a sua família. Tá bom, meus queridos? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!